Olá, meus amores do IKB, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Edivaldo, meu querido, muito obrigada. E vamos trabalhar. Hoje a casa nos presenteou com o tema que é resistência ao mal, que está no livro Atitudes Renovadas, de Joana de Ângeles. Mas, como sempre, antes de começarmos o nosso trabalho, vamos pedir a bênção de Deus, vamos nos unir em oração neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e vamos rogar ao Deus de misericórdia, piedade, compaixão para todos nós sobre a face da terra. Vamos rogar que a boa espiritualidade se faça presente nos leitos dos doentes, nas casas dos que padecem de saudade, naqueles que estão na sarjeta, naqueles que estão trabalhando na linha de frente, evitando os males maiores. Vamos, enfim, orar por todos nós neste planeta, pedindo a Deus que nos envolva num halo de paz, de gratidão, de transformação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que seja assim, para todo o sempre. E assim, meus irmãos, vamos pedir a Deus que nos abençoe, a Jesus que nos auxilie nessa conversa que teremos hoje. E como dissemos, o tema resistência ao mal. E é interessante que essa passagem do livro de Joana de Ângeles, o item 14, nos faz lembrar muito do Evangelho e dos constantes convites de Jesus Cristo para a nossa transformação. E esse trabalho que ela faz neste capítulo é como se ela viesse nos acordar para tantas coisas que estão acontecendo hoje no nosso mundo e a atitude que nós precisamos ter diante desses mesmos acontecimentos. Nós observamos que ela diz o quê? Que o planeta é um planeta de provas e expiações e que aqui nós ainda estamos a braços com o mal. Ainda vamos encontrar muitos espíritos desalinhados, ainda vamos encontrar pessoas vingativas, maldosas, enfim, espíritos que reencarnaram, mas que ainda não perceberam a sua necessidade de mudar, ainda não sentiram por que estão aqui. E, na caminhada, muitos deles cruzam o nosso caminho. E Joana vem chamando-nos a atenção para isso, que nós não paremos o nosso passo para supervalorizar essas passadas desses seres na nossa estrada, que nós tenhamos a sabedoria. Por isso disse Jesus lá no Evangelho,
Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Mas quando ele diz ser mansos e pacíficos, não é que nós sejamos mansos ao ponto de deixar o mal dominar. Até mesmo porque o livro dos Espíritos diz para nós que o mal cresce muitas vezes porque o bem é tímido, né? Mas, no entanto, nos convida a uma ação diferenciada. Eu acho interessante quando ela diz nesse trecho da leitura que nós precisamos mostrar para o mal que aquela casa ela é ocupada, que aquele campo tem dono, mas que nós saibamos fazer isso e não entremos em contendas diretas. E quantas vezes nós caminhamos no mundo sempre em atrito, sempre em contendas. E nós vamos até observar que o fato de estarmos aqui hoje, reencarnados e passando por determinadas provas, nós estamos justamente porque nos faltou discernimento, nos faltou serenidade, nos faltou calma, para que nós pudéssemos tratar as coisas sem alarde, para que nós pudéssemos ter tratado as coisas com calma, com equilíbrio, com uma noção de onde nos levaria esta ou aquela atitude. E assim sendo, nós respondemos como se estivéssemos ainda na pena de talião, olho por olho, dente por dente. E isso resultou no quê? Resultou em escolhas negativas, comportamentos necessitados de avaliação caridosa, e isso fez com que nós reencarnássemos ainda carregando conosco todas essas mazelas. E observe que isso é tão forte, meus irmãos, que muitas vezes, nos momentos de euforia, no momento de atrito, nós costumamos sair do equilíbrio e quando nós somos chamados a refletir à luz do Evangelho, a nossa postura ela é de rebate. Nós muitas vezes não aceitamos, até como espíritas, conhecedores do Evangelho. Nós costumamos dizer, isso é lá com Jesus. Ah, não, eu ainda não estou nesse nível de evolução, não. Eu ainda sou desse jeito, ainda preciso mostrar como é que as coisas se resolvem. Ah, porque eu sou espírita, mas eu não sou besta, não. E ainda utilizamos do Evangelho para dizer, olha lá, ó, Jesus não interditou a defesa, não. Não, Jesus não interditou a defesa. Agora, como é que nós estamos querendo fazer a nossa defesa? Muitas vezes é pela força bruta, desse olho por olho, dente por dente. Muitas vezes nós fazemos o revide pelas palavras exaltadas. E depois vamos louvar a Deus. E depois vamos pregar para os outros. E depois nós vamos querer que todas as coisas boas nos aconteçam. Quando muitas vezes nós não seguimos este caminho do meio, este caminho do equilíbrio, esse caminho da tolerância. Joana diz para nós, segue a tua vida. Segue a tua vida com grandeza, não pare para se envolver com o mal. Não dê ouvidos. E Emmanuel diz o quê? Que o mal não merece atenção, que determinadas coisas nós precisamos colocar, envolver no algodão do silêncio. Mas nós vamos esquecendo essas lições quando toca no nosso calcanhar de Aquiles. E outras tantas vezes, mesmo que a ofensa não nos chegue, nós precisamos entender que nos envolvermos com o mal não é só quando estamos no estado de agressividade, mas também quando temos comportamentos que vai levar prejuízo a outras pessoas. Quando nos juntamos, porque o livro dos Espíritos diz o seguinte, que
tudo que foge ao bem é um mal. Então, essa medida, o Espírito de Verdade diz que está bem estabelecida na nossa consciência. O que acontece é que nós temos o péssimo hábito de não fazermos reflexões em cima do nosso comportamento, em cima da nossa linha de ação. Nós estamos sempre avaliando a linha de ação alheia. E Joana pede o quê? Que nós tenhamos essa sabedoria do momento certo, de sairmos de cena para não estarmos nos envolvendo em situações que não são nossas. Como ela bem diz, não queira consertar ninguém. E é uma realidade. Nós precisamos estar o tempo todo preocupados com o nosso conserto, com a nossa mudança, com aquilo de melhor que nós podemos fazer. Não em consertar os outros. E observemos que quando ela cita assim esse não envolvimento, ela não está dizendo que a gente não ampare, que a gente não aconselhe, que a gente não faça o bem ao outro no sentido de nortear-lhe o caminho. O que ela está querendo nos dizer é que nós não nos envolvamos em problemas alheios, problemas que não são nossos, no sentido, muitas vezes, de entrarmos numa linha desnecessária, aonde ali vai ser desenvolvido determinadas vibrações que vão acabar nos envolvendo. Quantas vezes nós nos pegamos com A, B ou C, confabulando coisas que não nos interessam? Falando do comportamento de determinadas criaturas que não nos dizem respeito. Nesta hora nós estamos favorecendo o mal, porque nós já sabemos que a palavra ela é força. Nós já sabemos o que o pensamento pode emanar. E quando ela diz não crie resistência a este mal, ou seja, não queira responder tudo, não queira se envolver em tudo, não queira brigar com tudo, não queira ser a palmatória do mundo, porque nós não temos condições de sermos a palmatória do mundo, até mesmo porque nem sempre a nossa linha de percepção ela está correta. E às vezes nós estamos fazendo mais mal do que bem, porque ele está envolvido em todas as situações ou opinando em tudo. E isso numa ânsia muito grande. Por isso que se diz que os sábios, eles têm o hábito da reflexão, da meditação, porque ali os seus horizontes eles vão se abrindo e eles vão tendo uma percepção real das coisas a partir do momento em que pensam e repensam, se colocando como a outra parte, olhando aquele acontecimento à luz do amanhã. Então eles não ficam presos a um momento e nem a um ato impulsivo, como nós muitas vezes assim fazemos. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Manso significa ter calma, significa ser paciente, para ter um olhar amplo, significa desenvolver tolerância. Não é aquela tolerância de aceitar tudo, mas uma tolerância ativa que dentro desse âmbito da reflexão faz com que a criatura saiba agir de maneira acertada, fazendo uso da sua autoridade moral. E ali não há um exceder-se, ali há um agir calmo, firme, mas dentro da necessidade que a hora pede. E Joana vem conversando conosco para que nós estabeleçamos dentro de nós o quê? Um estado de paz, um estado de calma, de serenidade. O que é que o mundo está precisando hoje?
Quando nós olhamos, nós vemos acontecimentos complicados. Nós vemos as pessoas se desentendendo, irritadas. Cada vez mais se torna complicado caminhar no mundo se não tivermos esse respirar, se não lançarmos mão, de fato, de determinados valores. Se nós ainda quisermos nos manter com a mesma natureza de ontem, sem alterar nada em nós, complicado será. Sofrimentos virão. Por isso que ela fala com sabedoria. Não alimentes o mal. Não favoreça campo para que determinadas coisas se desenvolvam. Ser o agente da paz, o agente da concórdia, o agente do entendimento. Como podemos nós dizer que amamos o Cristo, que vivemos ou estamos nos esforçando para vivermos o seu evangelho, se ainda vivemos em pé de guerra com os nossos dentro de casa, mantendo um lar em desequilíbrio? Como podemos seguir esse Cristo se nós ainda criamos contendas no campo profissional, dentro da casa espírita, onde quer que nós estejamos, sempre surge um quê? Aonde o homem abre o espaço para o mal? Quando Emmanuel diz, olha, se você não pode impedir que o mal entre na sua casa, pelo menos não ofereça cadeira para ele sentar. Ou seja, você está no mundo e está rodeado por uma nuvem de testemunhas, boas e más, e que muitas vezes há uma proposta através de uma indução, vem um pensamento jogado à mente, mas se você está vigilante, o que ele vai fazer? Ele vai perceber que aquele pensamento não coaduna com a estrada que ele segue e automaticamente ele vai expulsar esse pensamento. Ele vai chamar por Deus, ele vai reativar o seu conhecimento, aquilo que ele precisa para fazer a barreira contra aquele pensamento que o envolve. E muitas vezes o que percebemos é que nós estudamos, e na hora em que a vida pede o testemunho, nós estamos, infelizmente, falhando. Logo, há uma necessidade gritante de nós desenvolvermos responsabilidade para conosco, com a nossa existência. Por isso que ela diz, olha, deixa que cada um siga a sua estrada, porque haverá o tempo em que fulano despertará. Você não pode, pela força, entrar em confronto. E quantas vezes nós vemos isso acontecer dentro dos lares, porque nós queremos pensar com o pensamento do outro, porque muitas vezes nós queremos que o outro haja segundo a nossa vontade. E tudo isso vai gerando uma vibração pesada. E essa vibração, ela não se envolve só, ela não se desenvolve só dentro do nosso lar. Ela vai ganhando força e ela vai se expandindo. O que é que nós estamos vivenciando hoje na Terra? Não é o resultado desse enfrentamento feito de forma indevida com relação ao mal? E aí nós estamos vendo o que é que nós produzimos quando achamos que podemos resolver tudo sem chamar a prudência, sem nos envolvermos com a sabedoria, sem abraçarmos o Evangelho do Cristo, este guia da vida, sem nos espelharmos no Mestre, que nós vivemos dizendo é o nosso modelo e guia. Se é o nosso modelo e guia, então cumpra.
os ensinamentos que ele traz, respeite as orientações que ele dá. Como é que você tem um guia e mestre, um guia e modelo e não segue? É assim que nós estamos. Temos um guia e um modelo e temos uma dificuldade terrível. E ainda vamos nos escudando, dizendo, mas isso é porque ainda tem muito tempo pela frente. A evolução, ela não dá saltos. Vamos pegando as palavras dos Espíritos para nos proteger, para deixarmos de fazer aquilo que nós já poderíamos estar fazendo. E muitas vezes somos o quê? Esses instrumentos para que o mal ele progrida. Porque vamos reclamando de tudo, porque vamos interferindo em tudo e vamos interferindo sem o elo do amor. E sem esse elo, as complicações chegam. As complicações chegam. Pedro, ele diz assim ao Mestre Jesus, lá no livro Quando Voltar a Primavera, com relação à dificuldade de perdoar. Como perdoar, mestre? Alguém que nos fere, que nos provoca, como não ter um enfrentamento? E Jesus o convida a amar. Ele diz que nós devemos amar tanto aqueles que nos causam dificuldade, que nos causam dores, que nós devemos amar tanto que o outro se sinta aturdido pela nossa afeição. Pensem, aturdido pela nossa afeição. E quando ele diz esse amar o outro, até que ele se sinta aturdido pela nossa afeição, ele não está se referindo aos abraços e beijos, a carinhos, afagos, não. Ele está se referindo a uma postura madura do espírito. Nós, espíritos, tendo uma postura coerente, uma postura raciocinada, uma postura racional, uma postura madura, que entende a fraqueza do outro, que entende o mal que se abate naquela criatura, sobre aquela criatura, que compreende que aquele ser é um ser que está se comprometendo com a lei, e a partir desta compreensão, ele age dentro do âmbito justo. Ele age com imparcialidade, se tiver que tomar uma atitude, se tiver que repreender, se tiver que. Ele não vai se deixar levar pelo sentimento ou pelo ressentimento, pelo orgulho ferido, pelo amor próprio abalado. Ele vai saber ser justo, ele vai saber discernir. E quando nós somos justos, o amor entra em cena. Quando nós paramos para refletir no que o outro precisa ante o erro e nós damos na medida exata, como nos ensina Jesus, isto é amor. Isto é amor. Ou seja, toda aplicação que redunde no bem, mesmo quando você tem que repreender, porque repreender não é agredir, repreender não é humilhar, repreender não é mostrar poder e ferir com as palavras, repreender não é usar da sua condição superior, não é usar do seu poder, não é usar, seja lá do que for, em que condição seja, para dar na mesma moeda. Olha como é preciso estudar, Joana, como é preciso pararmos, meus irmãos, para pensar na vida que estamos levando, para avaliar a cada dia as nossas atitudes, porque avaliar a atitude alheia é uma coisa muito fácil. Pregar conselhos também. Pousar de boa pessoa, ulhalá.
também é muito fácil. Mas o que a vida está pedindo para cada um de nós é transformação de fato. Porque essa transformação de fato não vai fazer bem ao outro, mas vai fazer bem a nós mesmos. Nós já estamos há muito tempo indo e vindo, e sempre buscando esse enfrentamento com o mal, essa coisa desafiadora, achando-nos superiores e que nós temos que fazer, impedir, e que nós... E Joana vem e diz, olha, saia de problema. Evite esses confrontos. Trabalhe pela sua evolução. Cresça. Perceba suas deficiências, perceba seus erros, perceba e descubra as suas fraquezas e se fortaleça no bem, se fortaleça nas virtudes, se fortaleça naquilo que é imperativo na sua vida hoje, como espírito em evolução, para que, quando o mal se aproximar, ele não encontre guarida, ele não encontre um campo vasto, aonde ele faça a festa e lhe desequilibre. E você acabe descobrindo que não era tão perfeito assim, que não é tão perfeito assim quanto pensa. Né? É como aquela coisa de fazer a caridade, e que você, para fazer a caridade, ou nós, para fazermos a caridade, nós precisamos estar estruturados no perdão, na compaixão, na paciência, na tolerância, porque se não estivermos escudados nesses sentimentos, a caridade lá uma hora vai ser cobrada do outro, ou vai ser alegada em determinado instante, porque fazer o bem, fazer a caridade é entrega, é doação. Se você faz e espera o retorno, alguma coisa está errada. Não era a caridade que se estava fazendo. Nesse momento nós estávamos o quê? Barganhando. Então, com relação ao bem e o mal é a mesma coisa. Será que vamos ficar o tempo todo caminhando na vida assim? Uma hora nós somos pessoas boas, outra hora somos pessoas não tão boas? Vamos ficar oscilando como um pêndulo de relógio para lá e para cá? E olhe que até o pêndulo do relógio, ele faz o seu movimento com precisão, sabendo o que está fazendo. E nós muitas vezes vamos oscilando o tempo todo sem uma real percepção do nosso comportamento e das nossas atitudes. Por isso que ela vem sabiamente. E ela nos avisa, ela faz, olha, vocês estão reencarnados. Quer dizer, ela não usa essas palavras, mas quando nós lemos todo o texto, é como se ela dissesse isso para nós. Olha, vocês estão reencarnados, estão tendo contato com uma doutrina que esclarece, que é iluminadora, e a uma só voz todos dizem que é uma doutrina que liberta. Estão cientes de que o planeta é de provas e expiações. Têm também a consciência de que neste planeta há bons e maus, e que lá uma hora há esse embate. Estão também tendo ciência de que esses embates eles são necessários para o quê? Para a evolução de cada um. Então, por quê que não agem como devem? Então, por que ainda se permitem comportamentos como se crianças fossem? É isso que Joana nos diz nesta lição, como uma mãe, uma irmã. Ela vem nos aconselhando, aproveita teu tempo na terra, presta atenção em tua vida, observa os passos que estão dando, observa o passo que vocês estão dando, para que esses passos
eles se tornem cada vez mais firmes e seguros e que vocês caminhem se desvencilhando do mal. Porque o tempo todo nós somos cercados. Então ela vem dando essa sacudida em cada um de nós nessa mensagem. Porque as atitudes, de fato, elas precisam ser renovadas, precisam ser modificadas. E ela diz: esses embates, olhem com outros olhos, olhem como um aprendizado, como um amadurecimento, como experiências necessárias para empurrá-los para frente. E se nós observarmos desta maneira, nós não vamos parar para dar atenção ao mal, à negatividade. Sabe aquele dito dos antigos que faz assim: a carruagem passa e os cães ladram. Ora, ora. Muitas vezes nós estamos passando e o mal está em nosso encalço. Se nós seguirmos o conselho de Joana, nós seguiremos em frente, orando, vigiando, respeitando. Quando ela diz resista, ela diz não desafie. E muitas vezes nós saímos desafiando porque achamos que ser médium, ser doutrinador, ser dirigente, ser trabalhador, nós achamos que já conhecemos tudo e que estamos sempre certos e que já podemos lidar com determinadas forças. E ainda dizemos: estamos aprendendo para isso, para este enfrentamento. Não é assim, não. Não é assim. É preciso ter calma, porque o próprio Paulo nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo nós podemos. Nem tudo nós podemos. Então é preciso respeito. Então essa carruagem que passa e segue adiante, ela segue orando, ela segue respeitando, ela segue agindo no momento preciso. E aí nós dizemos: e se a carruagem passa e os cães ladram? Mas se ao invés da carruagem passar, essa carruagem parar para enfrentar os cães que estão ali, quem pode dizer o que irá acontecer? Quem pode determinar qual será o final desse confronto? É nesse sentido que Joana conversa conosco. Que nós sigamos pela vida tendo cuidado. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, que para determinados... Ela é da igreja messiânica, e eles têm um termo que eles utilizam para determinados enfrentamentos. E ela diz sempre para mim que para determinadas situações vai quem tem dichoio, né? Ou seja, vai quem tem preparo, vai quem está ajustado para aquilo, pronto para aquilo, porque se outro for achando que pode, mas sem tiver este dichoio, sem tiver este preparo, sem esse preparo, ele vai e vai falhar. Ele vai e vai sofrer. E sabe-se lá mais o que pode ocorrer. Então, muitas vezes, na estrada de nossas vidas, nós queremos parar para fazer esses enfrentamentos que surgem. E nós, por orgulho e vaidade, porque achamos que é covardia, porque achamos palavras para tudo. Que não podemos deixar para trás, que temos que dar uma lição, que precisamos botar fulano e ciclano no lugar, e nós vamos. Jesus conversou com todo mundo pacificamente. Não agrediu ninguém, não buscou enfrentamento com o mal, muito pelo contrário.
Quando o mal vinha para envolvê-lo, ele se apiedava, ele tinha compaixão. E observemos que só aconteceu com ele aquilo que estava previsto para ficar na história dos ensinamentos. Mas em toda a sua história, no pouco tempo que ele esteve conosco, observe quantas ciladas criaram para Jesus para poder envolvê-lo e não foram bem-sucedidas. Porque Jesus nunca deu ouvidos ao mal. Nunca deu ouvidos ao mal. E nós vamos dando ouvidos ao mal e vamos nos comprometendo. Vamos nos comprometendo. E amanhã só Deus o sabe. Como é que nós vamos estar no plano espiritual se não tivermos essa luz do despertar enquanto estamos a caminho? Por isso vem Joana e diz: calma, calma. Não busque esses enfrentamentos. Antes de tudo, busca crescer como espírito. A Terra hoje, meu Deus, meus irmãos, como nós estamos precisando de pessoas que estejam voltadas para o bem, de alma aberta para o bem. Ah, mas nós somos espíritas, já estamos assim. Nem sempre. Às vezes nós lançamos a mão da indiferença, às vezes não prestamos atenção nas coisas, às vezes vamos deixando o mal acontecer sem a responsabilidade devida, porque Joana diz que é necessário prestar atenção e ter a atitude correta para que o mal ele não se espalhe e prejudique. Quando ela diz não tenha esse enfrentamento, é que nós evitemos as coisas que nós podemos evitar para não sermos instrumentos também de escândalo, nos associando e nos permitindo o envolvimento com o mal. Mas ela deixa claro que em determinadas situações é preciso a autoridade moral, a firmeza do agir, para que tudo se harmonize, para que o mal perceba que aquele lugar ali não é um deserto. Ali tem dono, como ela bem diz na lição. Eu achei isso assim muito interessante. É preciso agir com sabedoria, com grandeza da alma, para mostrar ao mal que ali ele não pode se espalhar. Mas, ao mesmo tempo, você não tem esse enfrentamento do desafio, do engalfiar-se, do atrito. E esse engalfiar-se não é o corpo a corpo, muitas vezes é mental, muitas vezes é verbal, muitas vezes é através das atitudes, das coisas que nós vamos fazendo, estamos dando resposta para o outro de maneira agressiva. Não! É com calma, é com cautela, mas com muita perseverança. É educar-se. Porque a educação, ela ligada ao Evangelho, ah, meu Deus, ela resolve tantas coisas. Observe, o que é que nós estamos precisando agora no nosso país, na nossa nação? Estamos precisando de um ser que tenha diplomacia. Hoje eu escutava alguém dizer no jornal, estamos precisando de alguém que tenha a sabedoria do verbo, alguém que saiba dialogar, que saiba conversar. Para quê? Para que os insumos cheguem até o Brasil e as vacinas sejam produzidas. Por quê? Porque antes o verbo foi ácido, porque antes o enfrentamento foi inadequado. Por isso que Joana diz, cuidado, fuja a esses enfrentamentos, tenha cuidado com a sua fala, tenha cuidado com o que você faz, tenha cuidado com o que pensas, até mesmo com o pensamento, meus irmãos, porque o pensamento ele nos leva onde nossos pés não podem ir. Então tenhamos o cuidado. E aí hoje nós estamos precisando de alguém o quê? Que seja diplomata, que saiba conversar, que saiba envolver o outro num halo de amor,
num halo de gentileza, de educação. E nós estamos precisando de tudo isso porque nós estamos querendo resolver as coisas na força e no verbo pesado, na resposta de qualquer forma. E o mundo está carente de paz. O mundo está desejoso do comparecimento de pessoas que saibam trabalhar as almas para que elas se pacifiquem, para que a cultura do ódio seja aplacada, para que o mal não tenha tanta força, porque hoje nós estamos parando a carruagem para um enfrentamento, quando assim não deveria. Porque já temos tanto conhecimento e nós espíritas estamos incorrendo. Quando Joana vem e traz essa lição, não pensem que ela traz essa lição para educar o mundo lá fora, não. Ela traz essa lição para educar primeiro aos espíritas, para que eles se estruturem, para que eles criem bases sólidas, para melhorar-se e melhorarem o mundo, o entorno aonde se vive. E quando nós dizemos o mundo é porque a palavra voa, os exemplos nem se fala. Então ela traz essa mensagem diretamente para nós. Que nós façamos essa observação, façamos o nosso raio-x e possamos responder para nós a quem nós estamos servindo, porque o próprio Evangelho diz que não se pode servir a Deus e a Mamon. E quando ela diz resiste, resiste ao mal, não se deixe abraçar por ele, não dê ouvidos a tantas coisas que chegam. Nós estamos precisando, meus irmãos, assumir o nosso papel de espíritas realmente, semeadores de paz, semeadores de compaixão, de concórdia, semeadores da luz do Cristo na face da terra. Chega de espíritas que não resistem, que não fazem o seu dever de casa, que não querem aprender a lição. O Cristo espera por nós, a boa espiritualidade também. O nosso planeta está sendo sacudido e necessitando de homens de bem, homens que compreendam o seu papel em todos os aspectos dentro da sociedade, para que possam agir como instrumentos de orientação, de educação, de paz. Nós não temos um compromisso só dentro do gabinete mediúnico, não. Nós não temos um compromisso unicamente só em fazer palestras, não. Não temos compromisso só com as atividades da casa, não. Nós temos uma responsabilidade com outras tantas pessoas. A espiritualidade diz que nós somos pessoas públicas. E que, como pessoas públicas, há necessidade de se dar o exemplo, de ensinar e mostrar para o outro o caminho da paz. E se nós observarmos essa lição de Joana, lermos e apenas acharmos linda, maravilhosa, que mensagem, como ela fala bem, como ela escreve bem, como Joana faz, se só fizermos isso, não estaremos fazendo nada demais. Não estaremos honrando esse trabalho tão lindo que os espíritos fazem. Porque quando uma mensagem sai de uma mão que psicografa, ela tem um endereço.
que é a alma humana. E indo para a alma humana, deseja que esta alma se transforme, que esta alma aprenda e se melhore, para que, se melhorando, ela projete-se para outros campos e apazigue os corações atormentados, para que freie aqueles que sofrem, mostrando-lhes o caminho da resignação, da coragem. Por isso que André Luiz diz que em certas contendas certas contendas só conseguem ser acalmadas por aqueles que amam, porque os que amam já sabem resistir ao mal, já sabem fazer o seu papel de trabalhador, já sabe como dizer o sim, como dizer o não e como coibir o mal de maneira grandiosa, sem criar mais problemas do que aqueles que já existem. E é para isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Para deixarmos de sermos problemas na nossa própria vida e na vida do outro. Nós estamos aqui no momento de pandemia para mostrar o nosso valor. Para os espíritas, para os religiosos, há muito a ser feito, há muito trabalho. E não é brigar para provar que a sua religião é melhor que a outra, que a sua doutrina é aqui. Não. O que nós precisamos é de atitudes fraternas, reais, ação no bem. É assim que nós vamos devolver a luz ao planeta. É assim que nós vamos tirar as nuvens densas, para que o sol ele volte a brilhar e seus raios possa atingir todo o planeta. Raios de amor, raios de esperança, raios de aconchego, de ternura, de afagos. Mesmo ainda existindo o mal, a compaixão se derramará sobre esses, como Joana nos diz nesta mensagem, e Jesus também não cansou de pregar. A compaixão para aqueles que erram, a compaixão para os equivocados, porque só dessa forma eles vão perder a força. Porque enquanto nós fizermos esse enfrentamento do olho por olho, dente por dente, de falar mal, de condenar, de estarmos utilizando o nosso verbo tão puro para falarmos coisas que não deveríamos, enquanto permanecermos assim, nós vamos fortalecendo. Mas é preciso almas transformadas, agindo com seriedade, agindo com dignidade, com honestidade, com valores morais, para que estas criaturas sejam envolvidas, continuarão na Terra, continuarão se levantando para criar problemas, sim, mas não terão uma força dominante para ensombrecer a Terra. Porque cada um de nós, conhecedores do Cristo, teremos aprendido a lição, o nosso dever de casa, e estaremos constantemente atuando no bem, através da lei de amor, que é uma lei justa, equilibrada, aonde faz com que nós tenhamos a noção de fazer ao outro aquilo que nós queremos receber. E é preciso que se comece, que nós não fiquemos esperando o bem florescer na terra de uma hora para outra como um milagre. É preciso que nós saiamos da nossa comodidade, que nós saiamos daquilo que nós achamos que é o melhor para nós e nos acomodamos, mas que nós saiamos para o campo, para a ação, para os deveres que nós precisamos cumprir nessa viagem interna para que nós tenhamos o domínio de nós mesmos. E neste domínio de nós mesmos, nós possamos entender a mensagem do Cristo quando ele professa
a sua mensagem no Sermão do Monte e nos traz as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças, elas só ocorrem quando nós conseguimos negar o mal, expulsar o mal de nós. Quando nós criamos, de fato, um compromisso com a nossa renovação a cada dia, a cada amanhecer. Não importa que o outro faça, não importa que o mundo está assim, está assado. Quem não pode ser descrente somos nós, quem não pode trabalhar de forma contrária somos nós. Porque antes nós éramos cegos, agora nós estamos vendo. E mais do que nunca nós estamos sendo chamados à luta. Então, meus irmãos, vamos buscar este caminho de paz, de amor. Vamos fazer a nossa parte, porque o mundo aí está, precisando dos trabalhadores da última hora. Sejamos esses trabalhadores. Sejamos a árvore que deseja dar bons frutos para saciar a fome e a sede dos viajores cansados. Abracemos a causa do Cristo, abracemos o bem e façamos a nossa parte, empunhando a bandeira da paz, deixando cada um seguir a sua estrada, sendo ombro amigo, sendo braços estendidos, sendo palavra amiga, olhar que acalma. Aprendamos com os Espíritos o caminho da bondade e da resistência às negatividades. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie, que nos dê força, coragem para que nós sejamos de fato vasos abençoados com uma disposição de trabalhar na seara do Cristo, pegando a charrua sem olhar para trás. Paz em todos os corações.